Estamos aqui de volta com a nossa matéria de noções de direito tributário. Aula passada a gente viu um pouco dos princípios, vimos os tributos em espécies e agora a gente vai dar continuidade falando de alguns institutos importantes para a nossa matéria, bem como falando de algumas espécies dos impostos, que é uma espécie tributária que vai estar mais presente na vida de vocês, né? Seja no que vocês escolherem fazer, na prática ou em algum trabalho em algum órgão público, os impostos são os que vão estar mais presentes, inclusive como cidadão. Então, eu vou começar a falar um pouco para vocês de imunidade e isenção. A imunidade, ela está contida na Constituição Federal e ela traz para a gente algumas situações onde não vai haver tributação. Que situações são essas que a Constituição nos traz e que dá esse benefício de não ser tributado? Aí o que a Constituição fala para a gente? Que é vedada a instituição de impostos nas seguintes situações. Vamos lá. Entre os entes federativos, quando dois entes federativos estão praticando algum fato gerador, mesmo assim não vai haver tributação, porque a Constituição Federal, ela me traz esse benefício, que é a imunidade tributária. Eu vou estar imune à tributação. Isso é o que a gente chama de reciprocidade, que é uma situação gerada por dois entes federativos que, se não houvesse a imunidade, seria tributado, mas como eu tenho esse benefício concedido pela Constituição Federal, eu não vou sofrer tributação. Lembre-se, dois entes federativos, a gente fala de reciprocidade, situação esta que não vai ser tributada, de acordo com a Constituição Federal. Templos de qualquer culto, lembrem-se, igrejas, templos de qualquer culto, de qualquer religião, eles não vão sofrer tributação. Isso é um benefício que a Constituição também me traz, é uma situação contida na Constituição Federal como um imune. Patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Lembrem-se que essa situação só vai estar enquadrada na imunidade tributária quando o patrimônio, a renda ou os serviços de partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e assistência social forem sem fins lucrativos. É um requisito essencial para que determinada situação, para que esta situação se enquadre na situação de imunidade tributária. Outra situação descrita na Constituição Federal como imune à tributação é a questão dos livros, jornais, periódicos e papéis destinados à sua impressão. Nestes casos, não vai haver tributação, porque é mais uma situação descrita na Constituição Federal como imune. Eu queria destacar para vocês que quando a gente falar em imunidade tributária, a gente tem que atrelar a imunidade a dois quesitos importantes. Primeiro, é a Constituição Federal que me impõe a imunidade, que me traz a imunidade, e outra, que essa imunidade ela vai ser referente apenas aos impostos, ou seja, uma das espécies tributárias já estudadas. Ou seja, quando eu tratar de imunidade, eu vou saber que é um benefício concedido pela Constituição Federal e que eu sou imune, se eu estiver em alguma dessas situações ou qualquer outra pessoa, eu vou ser imune em relação aos impostos. Agora, para dar continuidade ao nosso conteúdo, a gente tem que falar também, fazer um comparativo entre imunidade e isenção. Eu disse para vocês que a imunidade tributária, ela é conferida pela Constituição Federal, mas aí a gente tem a isenção. O que é a isenção? A isenção é quando eu tenho algum benefício. Vai dar a instituição de tributo para mim, a cobrança de tributo, por lei infraconstitucional. Um exemplo prático para que vocês possam entender sobre a isenção. Eu tenho um município e esse município ele isenta, ele dá uma isenção para uma situação determinada no município, onde quando ela ocorrer, quando aquele fato gerador ocorrer, eu não vou ser tributado. Então, vejam que a imunidade ela é conferida pela Constituição Federal e a isenção, diferente da imunidade, ela vai ser conferida por uma lei infraconstitucional. Uma lei, apenas uma lei que pode ser instituída pelo ente federado, responsável, competente para estar cobrando aquele tributo. Então, o ideal é que a gente tenha em mente esse comparativo, para que a gente possa distinguir o que é imunidade e o que é isenção. Espero que tenha ficado claro para vocês, porque isso vai ser muito importante para o decorrer do nosso curso.
Vamos dar continuidade falando de algumas espécies de impostos, que é, como eu disse para vocês no início, é a espécie tributária que vai estar mais presente na vida do cidadão, do técnico jurídico, do advogado, do concursado, de qualquer cidadão. Por quê? Porque na vida da gente, a maioria das situações em que a gente vive, na hora da gente comprar um produto no supermercado, na hora da gente renovar o emplacamento do veículo, na hora da gente transitar numa via pública, em todas as situações elas vão estar presentes os impostos. Então é ideal que a gente tenha uma noção de alguns tipos de impostos mais importantes e que a gente domine o fato gerador para que a gente saiba quando de fato a gente vai ser tributado. Eu vou começar a falar um pouco para vocês dos impostos estaduais. Anteriormente a gente elencou, né, os tipos de impostos estaduais, federais e municipais. Aqui a gente vai falar de alguns, de cada uma das esferas, para que vocês tenham esse entendimento e esse conhecimento acerca dos tipos de impostos. A gente começando a falar dos impostos estaduais, porque eu entendo que neles, nessa esfera estadual, vai estar o imposto, um dos impostos mais presentes na vida da gente. Que imposto é esse? A gente vai falar um pouco do ICMS. O que é o ICMS? O ICMS é o Imposto de Circulação, Mercadoria e Serviços. Vejam que eu vou tributar da circulação de mercadorias e serviços. É interessante falar para vocês que esse imposto, antes da Constituição de 1988, esse imposto ele era chamado de ICM. Ele era o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Acontece que a Constituição de 1988, ela me trouxe situações novas, onde serviços também serão tributados pelo ICMS. O ICMS também será cobrado da circulação e de serviços, né? ICMS mudou de ICM, só mercadorias, para ICMS, incluindo alguns serviços que também serão tributados. Que serviços são esses, professora? A gente tem os serviços de transportes interestaduais, entre estados, e a gente tem os serviços de transportes intermunicipais, entre municípios. E além desses serviços, a gente também poderá estar sendo cobrado do ICMS de serviços de comunicação. Então vejam que eu tenho um foco principal do tributo, que é a circulação de mercadorias, mas eu também tenho alguns serviços, 3 serviços, que também terá incidência do ICMS. Serviços intermunicipais, interestaduais e serviços de comunicação. Quando a gente fala do ICMS, interessante a gente destacar algumas características desse imposto. Ele é um imposto que ele tem uma finalidade puramente arrecadatória. Então a gente pode falar que ele é efetivamente fiscal e que a principal finalidade dele é trazer receita para os entes federados. Então vejam que ele tem uma natureza arrecadatória. Quando a gente fala do ICMS, a gente fala de circulação de mercadorias. É interessante que a gente saiba o conceito de mercadorias para o âmbito tributário. Quando a gente fala de mercadoria no tributário, a gente vai trazer o mesmo conceito trazido no Código Comercial. O Código Comercial, ele me traz que mercadoria é todo bem móvel que pode ser comercializado. Ou seja, quando eu falo nessa comercialização de mercadorias, circulação de mercadorias, eu estou falando daquele bem móvel que pode ser comercializado. Professor, e como é essa circulação de mercadorias? Tem que ser da mesma titularidade. Se eu tenho 2 empresas e uma empresa, ela circula bens, ela comercializa bem imóveis entre uma empresa da mesma titularidade e vou para outra empresa da mesma titularidade. Informalmente falando, 2 empresas do mesmo proprietário circulando bem imóveis que a gente pode denominar como mercadoria para o conceito de direito tributário. Ocorre o fato gerador do ICMS? Não. A gente tem uma súmula do STJ, a súmula 166, que ela me diz que quando um bem imóvel, né, circula
entre empresas da mesma titularidade, entre proprietários que tem aquela empresa da mesma titularidade, não vai incidir o ICMS. Apesar da lei me trazer uma coisa diferente, porque a lei traz um entendimento diferente do que eu estou falando para vocês agora, a jurisprudência, ela é pacífica, tem até súmula, em relação a que tem que ser titularidade diferente. Então, vejam, para haver essa circulação de mercadorias, eu tenho que me tratar de bem imóvel, ou seja, vamos supor que um bem imóvel está sendo transferido de um proprietário pessoa física para a imobiliária. Vai ter incidência do ICMS? Não. Por quê? Porque é bem imóvel. Então, aí eu tenho que ter bem imóvel para que haja o fato gerador do ICMS. E tem que haver a transferência da titularidade. Essa circulação de mercadorias, ela tem que haver a transferência da titularidade e tem que se tratar de bem imóvel. Outro fato que é bom destacar para vocês quando a gente fala de ICMS é que é uma tributação indireta, é uma tributação que ela vem embutida na comercialização de um produto. Ou seja, aquele produto que você compra no supermercado, ele vem embutido nele os impostos. Nesses impostos a gente vai ter o ICMS. Por quê? Porque está sendo circulada aquela mercadoria. Então, a gente vai já destaca aí alguns requisitos desse tributo que é tão importante para o dia a dia do cidadão. Ter conhecimento. Um primeiro requisito é que ele tem cunho arrecadatório. Segundo requisito é que tem que haver a circulação de mercadoria, em alguns casos de serviços. Lembre-se, transporte interestadual, estadual e serviços de comunicação. E que quando se fala da circulação, a gente fala da circulação da transferência da titularidade de um bem imóvel que pode ser comercializado. Então, aí são alguns pontos que a gente tem que destacar do ICMS. E aí eu trago para vocês no slide que o ICMS, ele incide sobre a circulação de mercadorias ou prestação de determinados serviços, entradas de mercadorias importadas e fornecimento de alimentação, bebidas ou outras mercadorias em restaurantes, bares e similares. Vejam que esse conceito ele me traz outra situação nova, que o ICMS, além de incidir sobre a circulação de mercadorias, incidir sobre alguns serviços já falado para vocês anteriormente, ele também vai incidir em algumas situações de importação e no fornecimento de alimentação, bebida e outras mercadorias em restaurantes, bares e similares. Então, aí são algumas outras situações que o ICMS também vai incidir. Base de cálculo do ICMS. Ele, de modo geral, é o valor da operação, incluindo importâncias acessórias, fretes e seguros, exemplos, excluídos os descontos incondicionais. Vejam que a base de cálculo do ICMS vai ser, de modo geral, o valor da operação. E que essas importâncias, também, além do valor da operação, podem estar embutidos na cobrança desse tributo como base de cálculo. Base de cálculo é o que a gente usa, é o montante que a gente usa para extrair a alíquota e fazer essa alíquota incidir naquela base de cálculo. A base de cálculo do ICMS, como eu estou falando para vocês, vai ser o valor da operação, mais algumas obrigações acessórias, que aí a gente pode estar destacando frete e seguros, bem, excluindo os descontos incondicionais. Essa vai ser a base de cálculo do ICMS. A gente tem alguns princípios específicos para esse tributo. Que princípios são esses? É o princípio da não cumulatividade, que fala que ele não pode ser acumulado, o tributo não pode ser acumulado, e quando isso acontecer, ele vai gerar crédito fiscal. O contribuinte ele vai obedecer esse princípio da não cumulatividade e ele vai ter o direito de aproveitar créditos fiscais em se tratando de ICMS. E o da seletividade, que tem alíquotas diferenciadas por produto. E serviço não vai ter uma alíquota obrigatória. Ou seja, dependendo do produto, a gente vai ter alíquotas maiores e menores. A gente tem aí também falando, a gente pode destacar para vocês aqui, do contribuinte responsável ou substituto tributário. O que a gente pode estar destacando sobre essa questão? É que o contribuinte tributário desse imposto do ICMS é quem deve recolher o imposto,
Responsável é definido por lei. No caso do substituto, é aquele obrigado a calcular, cobrar e recolher o imposto que será devido nas operações seguintes. As alíquotas, né, do ICMS. Vai ter alíquota variável de estado para estado, porque vejam que esse é um tributo onde o ente federado por cobrar é o estado. Entretanto, é importante a gente ter conhecimento, pelo menos, da alíquota que é cobrada no nosso estado. Hoje, o Piauí, ele cobra 17% de ICMS. E aí, outra questão também que a gente pode estar aí trazendo para vocês é a escrita fiscal desse tributo, desse imposto. Ele vai estar no registro de entrada de mercadorias, no registro de saída, no registro de apuração do ICMS e na guia de apuração. Então, em todos esses instrumentos, o ICMS ele vai estar destacado, ele vai estar presente. E aí, a gente tem outros tributos estaduais que a gente também vai destacar, que aí a gente tem o IPVA, o ITCMD, mas o ICMS é um tributo que a gente tem que ter domínio, porque ele, como eu disse para vocês anteriormente, ele está presente no dia a dia da gente, por ele tratar de bem móvel, né, e da transferência de titularidade, da circulação de mercadorias. Então, no dia a dia da gente, a gente vai estar batendo com esse tributo. Então, é interessante a gente ter o domínio dele. Então, vamos recapitular. O ICMS é o Imposto de Circulação, Mercadoria e Serviços. A gente tem que mercadoria para o efeito tributário em questão de ICMS vai ser todo bem móvel, que pode ser comercializado. Essa comercialização é quando ocorrer, de fato, a transferência da titularidade. E os serviços são os serviços que a gente tem em relação ao ICMS, que também vão sofrer incidência, é o serviço de transporte estadual, interestadual, intermunicipal e de comunicação. A gente falou também aqui da imunidade, da isenção. Imunidade de Constituição Federal, isenção é lei, que vai me dar um benefício de não ser tributado. A Constituição me traz algumas situações que já foram destacadas no início da aula. Então, é isso que eu tinha para trazer nessa aula para vocês, falar um pouco do ICMS, um tipo de imposto estadual, trazer para vocês algumas peculiaridades, para que vocês tenham condições de identificar esse tributo no dia a dia de vocês, ou em qualquer situação que incorra no fato gerador que vocês vão ser efetivamente tributados. Próxima aula, a gente vai falar de mais alguns impostos estaduais, vamos falar de alguns municipais e federais. Até a próxima aula.